Bom dia, bom sábado, bom trabalho para vocês, para quem tá trabalhando, para quem não tá trabalhando, bom dia. E vou soltar para vocês Marcos 8 e o versículo 14. Vou até o final dessa parábola para vocês. Embora para cá. E ele se esquecerá de levar pão e no banco não tinha consigo senão um pão. E ordenou-lhe, dizendo: olhai, guardai vós do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Aqui o Senhor está falando para as pessoas se guardar dos fermentos dos fariseus de Herodes. É dois tipos de pessoas. Vou fazer a comparação. Tempo católico e o tempo evangélico. Por quê? Porque tem pessoas que estão conforme a vontade do Senhor. Agora tem umas que não, né? Aí o Senhor está falando sobre dois tipos de fermento. Tanto dos fermentos dos fariseus como dos fermentos de Herodes, né? E razoavam entre si, dizendo: porque não temos pão. E Jesus, conhecendo isto, disse-lhe: para que razoais, que não tendes pão? Não consideraste nem compreenderdes ainda? Tendes ainda o coração endurecido? Endurecido? Tende olhos e não verdes? E tendo ouvido, não ouvirdes? Não ouve? E não vós lembrais? O 19 versículo. Quando partistes os 5 pães entre os 5.000, quantas cestas cheias de pedaços levantastes? Disseram-lhe: 12. E quantos partiste os 7? E quantos parte os 7? Entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantaste? E disseram-lhe: 7. E ele lhe disse: como não entenderes ainda? É 12 discípulos, né? 12 discípulos. E 12 discípulos. E sobrou o quê? Sobrou 7 também. Sobrou 7. 7. Levantaram do restante, levantaram 7. Versículo 22. E chegou a Betsaida, onde lhe trouxeram um cego, e rogaram-lhe que o trouxessem. E tomando o cego pela mão, levantou-o para fora da aldeia. Então cuspiu-lhe nos olhos e, impondo-lhe as mãos, perguntou-o se via alguma coisa. O Senhor, né, cuspiu nas mãos, né, e colocou nos olhos dele. E o Senhor perguntou se ele estava vendo. Olha o que é que ele vai responder, ó. E levantando ele os olhos, disse: vejo uns homens, não é só um homem, ele disse que vê o quê? Vejo os homens, mas os vejo como árvores que andam. Glória a Deus. Não é imaginação. A vista dele, olha como é que ele estava vendo os homens, né? Que tá falando, os homens. Ele via os homens como árvore que andam.
Aí o Senhor, olha o que é que o Senhor vai falar novamente, ó. Depois dito, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e fez olhar para cima. O Senhor botou de novo, novamente, fez a imposição de mão nos olhos dele novamente, mandou ele o quê? Mandou ele olhar para cima, né? Então, ele ficou restaurado e viu cada homem claramente, glória a Deus, a visão dele ainda estava enturbada, né? E mandou-o para sua casa, dizendo, nem entre na aldeia, nem o diga a ninguém na aldeia. O Senhor fez a cura nele, né? Fez um milagre nele, mandou ele ficar o quê? Calado, né? Nem faltar para a aldeia e nem falar nada para ninguém, né? Glória a Deus. Fiz essa parábola para vocês, né? Agora eu vou fazer mais outra. A confissão de Pedro. Bora para cá? Começando, ela é pequena, só é 4 versículos, mas eu vou soltar para vocês, ó. Começando o versículo 27, né? A outra terminou no versículo sobre o cego, né? Terminou no versículo 26. Agora eu vou começar no versículo 27. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos seus discípulos, dizendo, quem dizem aos homens que eu sou? O Senhor fez uma pergunta aos discípulos dele, né? Glória a Deus. E eles responderam, João Batista. E outros Elias, mais outros dos profetas. Glória a Deus. Eles fizeram o que? 3 comparações, né? Disseram que ele era João, depois disseram que ele era Elias e depois disseram que ele era o quê? Dos profetas. E ele lhe disse, mas vós quem dizeis que eu sou? O Senhor fez a pergunta novamente a ele, né? Glória a Deus. E respondeu Pedro-lhe, disse, tu és o Cristo, glória a Deus. E admoestou-os para que a ninguém dissessem aquilo dele. Glória a Deus. O Senhor proibiu, né? Que não falasse que ele era o quê? Que ele era o Cristo. Encerrei para vocês os 4 versículos. Glória a Deus. Bora para mais um. Essa vai ser grande, mas vou soltar para vocês. Bora para cá, ó. E começou a ensinar-lhe que importava que o Filho do Homem padecesse padecesse muito e que fosse rejeitado pelo ancião e príncipes dos sacerdotes e pelos escribas e que fosse morto, glória a Deus, mas que depois de 3 dias ressuscitaria e dizia abertamente estas palavras, e Pedro o tomou à parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os
seu discípulo respondeu a Pedro, dizendo, retira-te ante de mim, Satanás. Vocês viram que naquele momento ali o Senhor repreendeu Pedro, que o Pedro estava o quê? Ele disse claramente que Pedro estava com Satanás, né? Porque o Pedro queria interromper as coisas celestiais, né? Glória a Deus. Para não compreenderdes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. O Senhor repreendeu Pedro aqui, ó. O Senhor repreendeu Pedro porque Pedro queria o quê? Interromper as coisas que são do Senhor, né? Ele não compreendia as coisas de Deus, né? Mas o Senhor, tô no Espírito, o Senhor compreendia, né? O que ia acontecer. E o versículo 34. E chegando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhe, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. 35, versículo. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse será, por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Não tem nenhuma dessas pessoas que perderam a vida pelo amor do Evangelho, todas elas se salvaram. É o que está escrito, né? Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma. Verdade, glória a Deus. Que adianta conquistar o mundo e perder a alma, né? Glória a Deus. O que daria o homem pelo resgate da sua alma? Nada a pessoa pode dar em resgate da nossa própria alma. Por isso que, né, a Santa Escritura ela nos ensina, ó, ao que daria o homem pelo resgate da sua alma. Bora pra cá? Portanto, qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai. É o emboar. Tomara que eu não tenha matado o bichinho não, né? Na glória de seu Pai, como os santos... na glória de seu Pai, com os santos anjos. Agora, só mais um versículo para vocês, o versículo 9. Vou soltar só... Eu acho que é um texto, né? Não, é o versículo 9, o primeiro versículo, vou soltar para você. Dizia ali, também, em verdade, vos digo que todo que aqui estão alguns que não provaram a morte, sem que vejam chegar o reino de Deus com poder. Glória a Deus. O Senhor que deixou declaradamente que uns que estavam na geração do Senhor ia ficar, né? Uns. Ia ficar até o dia da vinda do Senhor, sem provar na morte, né? Glória a Deus. É o que está escrito aqui no versículo Marcos 9, o versículo 1.
Entendeu? Tá dizendo aqui. Aí aqui embaixo é o que? A transfiguração do Senhor, que eu acho ela maravilhosa, né? Pensou a pessoa tá orando, se transfigurar, né? Então, glória a Deus. Pronto, encerrei pra vocês, tá bom? Esse vídeo eu vou fazer curtinho. Já soltei o quê? Soltei o fermento dos fariseus, soltei a confissão de Pedro. Li pra vocês, que eu acabei de ler pra vocês agora. Jesus, aqui eu tô lendo só as parábolas, viu? É só o título das parábolas. Jesus prediz sua morte e ressuscitação. Jesus estava falando sobre o quê? Sobre que ele ia morrer, ia sofrer e ele ia ser ressuscitado, né? Encerrei pra vocês, tá bom? E um bom sábado, bom trabalho pra vocês, pra quem tá trabalhando, pra quem não tá trabalhando, bom descanso, final de semana, né? Que vocês procurem o Senhor, porque é tempo de arrependimento, é tempo de mudança, é tempo de... Olha, nós estamos embaixo, é como está escrito aqui, vou ler para vocês, em Mateus está escrito aqui que nós estamos o quê? Assentados na região da sombra da morte, abaixo do Senhor raiar no céu. A mortandade vai ser grande na face da terra. Mas o quê? Se nós estivermos com o Senhor, pode ter certeza que nós seremos salvos. Vou ler, Mateus 4. Mateus 4 e o versículo, primeiro, versículo 16 e o versículo 17. Quase que eu não soltava, mas eu soltei, ó. O povo assentado em treva viu uma grande luz. É o Senhor que vai raiar no céu. A luz que nós vamos ver é o Senhor lá no céu, brilhando como o sol. Então, ó. E para os que estão assentados na região e sombra da morte, raiou a luz. Então, por isso que eu digo a vocês, a nossa luz é o Senhor. Confessa o Senhor como suficiente salvador da tua vida. Se arrepende do que? Arrepende das iniquidades, arrepende o que? Da vida passada e se entrega ao Senhor. Verdadeiramente. Renunciando tudo, deixando tudo lá na cruz do Calvário. Para quando o Senhor aparecer em cima do céu, nós estamos assentados na região da sombra da morte. Mas a salvação para nós. Se nós estivermos permanecendo firmes no Senhor. Mas sem pisar em cima de nada do que está escrito, né? Desde então começou Jesus, o versículo 17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. O Senhor pede para vocês o quê? Se arrepender. Arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Do mesmo jeito eu digo a vocês: arrependei-vos, porque o Senhor já está voltando pela segunda vez. E é tempo que... É tempo que o Senhor diz, é tempo de arrependimento, tempo de mudança e tempo de vigília. Esteja vigilando. Encerrei para vocês, tá bom? Deixa eu soltar só para você estar vigilando, mas com as próprias palavras do Senhor, que o Senhor deixou escrito, tá bom? Aí vou encerrar esse vídeo, prometo a vocês. Pronto, tá aqui, vou soltar pra vocês, ó. Olhai, pois vós não aconteça que o vosso corações se carregue de grotania, de embriaguez dos cuidados desta vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Aquele dia é o dia da vinda do Senhor, para que não pegue nós o quê? Nós preocupados com as coisas dessa terra. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. O Senhor está dizendo que o dia do Senhor vai pegar todo mundo de surpresa. É todos os habitantes da face da terra. Ó. Olha o que é que o Senhor está dizendo, preste atenção. Ó. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havido por digno de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Você está vendo o que o Senhor está dizendo? Para que nós fique vigilando, orando. Aqui ele está dizendo, ó. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando,
para que não sejais havido por digno de evitar. Você está vendo? Esse dia que vai ser pego todos de surpresa, né? O versículo 20, é o versículo 37 e o 38 para encerrar. E de dia ensinava no templo, e à noite saindo ficava no monte chamado das Oliveiras. De dia o Senhor ensinava no templo, né? De noite o Senhor ia lá pro Monte das Oliveiras, né? Glória a Deus. E todo o povo ia ter com ele, ia ter com ele ao templo de manhã cedo para ouvi-lo. Tá vendo? O Senhor passava a noite lá no Monte das Oliveiras orando, né? Se consagrando para o quê? Para continuar o evangelho, né? Para trazer para nós. E durante o dia de manhãzinha ele descia lá pro templo e o povo ia lá para poder escutar ele, né? Glória a Deus. Então, se encerrei para vocês. Um bom dia, um bom sábado, um bom trabalho para vocês. E que Deus abençoe toda a nossa vida. E ora o Pai Nosso e te consagra ao Senhor. Não aceita Jesus? Procura um tempo evangélico. Aceita o Senhor. João 5 e o versículo 39. Examinais a Escritura, porque vós cuidaste ter nela a vida eterna. E são elas que de mim testificam. É o que está escrito nesse versículo que eu acabei de falar para vocês. Fui.